Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Na aula semanal, já inaugurando a semana hoje, vamos tratar de um tema afeto à atividade policial, que seriam as fases ou etapas que perpassam a prisão em flagrante. A doutrina tradicional costuma trazer como fase do flagrante, fases do flagrante, primeira fase captura, condução, a lavratura e o recolhimento ao cárcere. Essa última ela pode ocorrer ou não. Entretanto, a doutrina contemporânea não se satisfaz apenas com essas fases da prisão em flagrante, trazendo mais outras duas. Então, a doutrina tradicional traz 4, a doutrina contemporânea traz 6 etapas do flagrante. E é essa a nossa ideia, trazer aqui verticalidade no seu estudo. Então, já vamos aos nossos slides aqui. A primeira fase, e de fato assiste razão, seria ali a fase da prisão captura. Melhor, vamos iniciar aqui, né? Primeira fase, prisão captura, seguida da condução coercitiva, depois audiência preliminar de apresentação e garantias, lavratura do auto de prisão em flagrante, recolhimento ao cárcere, bem como a comunicação da prisão em flagrante, quando vai encerrar o flagrante, quando então o magistrado vai tomar conhecimento daquele indivíduo e ali ou ele converte a prisão preventiva, se for o caso, o delegado de polícia representando, ou então ele concede liberdade provisória ou medidas cautelares diversas, ok? A fase da prisão captura, volta aqui comigo, a fase da prisão captura é o ato daquele momento em que o indivíduo é abordado praticando o ato em flagrante, ou ele foi encontrado logo depois, ou foi perseguido logo após a prática do delito, ou seja, uma hipótese ali do 302 e seguinte. Quando esse indivíduo, né, é feita a captura, ou é por flagrante obrigatório, pelos agentes policiais e a autoridade policial, ou flagrante facultativo, com qualquer do povo, que tem por finalidade o flagrante evitar a consumação da prática delitiva, bem como ali evitar que esse indivíduo fuja e recolher elementos informativos de provas ali naquele momento, colocando à disposição da autoridade policial. Essa é a primeira fase, a captura. Na sequência, a condução. A condução é o ato de deslocamento daquele indivíduo que foi abordado em eventual ato flagrancial por crime praticado. Então, esse ato primário de deslocamento é o ato de levar o indivíduo até quem? A autoridade policial. Ela que vai decidir se é hipótese de crime flagrante, efetivamente dizendo, ou se não é hipótese de flagrante. Mas quem decide se é flagrante ou não é a autoridade policial. Um ponto de observação, né? Esse indivíduo foi capturado, ele deve ser conduzido, encaminhado à autoridade policial sob pena de caracterizar ali ou um eventual crime de abuso de autoridade e até mesmo o crime de sequestro, né? Não pode, por exemplo, uma guarnição da Polícia Militar, que é a prática, né, que a PM realiza ali o policiamento preventivo, ostensivo daquela prática criminosa, e ali ela tem por escopo levar diretamente à autoridade policial, não podendo realizar o quê? Diligências com aquele indivíduo. Aborda ele numa situação ali portando droga para consumo pessoal e, na sequência, realiza diligências com ele dentro da viatura. Isso não é possível, isso pode caracterizar eventual crime de sequestro. Seguindo, ainda, vamos voltar ao nosso slide. Após a captura e a condução, existe a audiência de apresentação, vou voltar para cá, audiência de apresentação preliminar e garantias. É por meio dessa audiência que o delegado de polícia vai verificar se a prisão-captura do conduzido foi legal e se estavam presentes as hipóteses flagranciais do 302. Vai analisar o quê? O fumus comice
delicti, somado ainda às hipóteses do 302, flagrante próprio, impróprio ou presumido, e até mesmo pode ser analisado ali o crime permanente, né? E bem como ele vai verificar se houve algum excesso por parte do responsável por essa detenção, né? E verificar se de fato existe o quê? Materialidade. Delegado de polícia, volta comigo, é o primeiro garantidor dos direitos e garantias fundamentais. O indivíduo foi capturado em um eventual estado flagrancial, conduzido até sede policial, o delegado de polícia deve analisar toda essa circunstância fática, se há hipótese efetiva, né, de flagrante, se vai verificar o fumus comis delicti, seguindo aí, verificar eventuais o quê? Maus tratos. Sendo positiva a resposta, né? A autoridade policial, após essa audiência de apresentação, ele vai fazer o quê? Ele vai decidir pela lavratura do auto de prisão em flagrante, né? Então, somente após essa audiência com a autoridade policial, que ele vai ter conhecimento do indivíduo, bem como da circunstância fática, confeccionando o boletim de ocorrência, a autoridade policial vai ter condições mínimas, verificar o fumus comis delicti, indícios aí dele ser o autor do fato, bem como indício ali no sentido da materialidade relacionada à prática do crime, tá? E aí, caso a autoridade policial decida sobre a lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que ele conceda liberdade na sequência, com ou sem fiança, a gente vai ver aqui. Trata-se, né, da lavratura, é um ato administrativo. A lavratura é um ato administrativo complexo, porque ele é composto de várias peças que compõem o auto de prisão em flagrante. A oitiva do primeiro condutor, segunda testemunha, bem como a oitiva da vítima, oitiva de eventuais testemunhas que presenciaram a prática do crime, e na sequência ele realiza o quê? O interrogatório do conduzido, essa é a designação técnica para esse momento, porque ele está em sede de flagrante, ele é conduzido ou flagranteado, tá? E aí, na sequência, a autoridade policial vai fazer o quê? Né? As comunicações devidas. Então, compete à autoridade policial atuar como defensor dos direitos individuais das pessoas envolvidas na ocorrência, analisando a situação e, após a efetiva, olha o que eu disse, a audiência preliminar de apresentação e garantias, decidir, olha aqui, fundamentadamente, com base no artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei 12.830, que aquele indivíduo encontra-se em estado flagrancial. Tá? E aí, por que eu falei com ou sem fiança, né? A autoridade policial, quando o crime não suplantar 4 anos, né, não tem uma pena superior a 4 anos, o indivíduo preenche o requisito objetivo do artigo 322 do CPP. E a fiança, pessoal, é direito subjetivo daquele indivíduo, porque a própria Constituição diz: ninguém será preso, né, ou permanecer na prisão quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. E por que você falou sem fiança se somente o juiz, nos moldes do 350 do CPP, tem legitimidade para conceder liberdade provisória sem fiança? Embora haja uma posição diametralmente oposta, no sentido que somente efetivamente o juiz pode conceder liberdade provisória sem fiança em sede policial, parcela da doutrina significativa nesse sentido, o professor Luiz Gustavo Grandinetti, professor André Luiz Nicoliti e o Conselho Federal de Justiça, há um enunciado, inclusive, no sentido de que isso violaria ali o princípio da isonomia e violaria o princípio do pro homine, ou seja, aquele indivíduo ia permanecer preso, obviamente, por situações econômico-financeiras, né? Aquele indivíduo que tem direito, tem dinheiro para recolher a fiança, ele vai para casa. E aquele indivíduo que não tenha condições financeiras, ele fica aguardando o provimento jurisdicional. Isso seria inconstitucional, né, por violar a isonomia, mas isso aí fica para um outro vídeo, mas existe essa possibilidade de concessão de liberdade provisória sem fiança em sede policial pelo delegado de polícia, tá? Quinta fase, aqui já perpassando
sobre o recolhimento ao cárcere. Lembrando que a fase do recolhimento ao cárcere, ela pode ocorrer ou não. Acabei de trazer o exemplo do indivíduo que concedeu, que o delegado, né, fixou uma fiança, foi recolhida essa fiança em sede policial. Sendo assim, a fase do recolhimento, ela não é, num todo, obrigatória. Ela pode ocorrer ou não, ok? Então, após a lavratura do auto, não sendo possível a concessão de fiança, caso o crime, por exemplo, suplante 4 anos, esse indivíduo vai ficar recolhido ao cárcere em sede policial, né? Tá certo? E aí existem algumas normas que trazem ali as cláusulas impeditivas do recolhimento ao cárcere, né? São elas: o artigo 301 do Código de Trânsito Brasileiro, quando diz que nos crimes, né, na lesão corporal, bem como no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, se o condutor prestar o pronto e integral socorro à vítima, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá a fiança, ou seja, fundamentado na cláusula da solidariedade. Como a gente sabe, os crimes de trânsito, no Código de Trânsito Brasileiro, ele é pautado ali pelo princípio da solidariedade. Os indivíduos devem se auxiliar mutuamente, então, deve prestar o socorro. A lei fomenta que aquele indivíduo preste o socorro. Como recompensa, ele não vai ser preso e nem vai ser exigida a fiança por parte da autoridade policial. A Lei 9.099, né, nas infrações de menor potencial ofensivo, bem como quando ele não assumiu o compromisso, né, de comparecer em juízo, lavra-se o auto de prisão em flagrante e, na sequência, concede liberdade. Bem como o artigo 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas, né, impede ali a lavratura. Lembrando aqui, uma OBS, abra um OBS. Em casos de flagrante condução, esse indivíduo, né, deve ser encaminhado como forma prevalente, ou seja, como forma preferencial ao magistrado, assim decidiu o Supremo Tribunal Federal, na ADI, o que 3807, que deve ser encaminhado o usuário portando droga para consumo pessoal ao magistrado, para que ele próprio, o magistrado, lavre o termo circunstanciado de ocorrência em desfavor daquele indivíduo e, na sequência, já libera ele. Também seria uma cláusula, o quê? Impeditiva de lavratura de prisão em flagrante. E, por conseguinte, a sexta e última fase é a fase de comunicação ao juiz. Nessa fase, de acordo com o professor Gustavo Henrique Badaró, ela cessa a prisão em flagrante, porque é a partir desse momento em que ela se transmuda, né, de pré-cautelar para uma medida cautelar, ou preventiva, ou temporária, caso haja uma representação ou requerimento do membro do Ministério Público, e aí esse indivíduo não fica mais sob o título de prisão em flagrante. Ele pode também, o magistrado, obviamente, conceder liberdade provisória com sem fiança, bem como medidas cautelares diversas. Mas o flagrante, ele se encerra com o ato de quê, Tiago? De comunicação ao magistrado, ok? Ao juiz, tá certo? E aqui o encerramento do procedimento que documenta e legitimam a prisão em flagrante, tá? O delegado de polícia deve encaminhar o auto no prazo máximo de até 24 horas, lembrando que a comunicação de qualquer pessoa presa deve ser feita de forma imediata e a comunicação do auto no prazo de até 24 horas, ok? Volta comigo, espero ter gostado do vídeo de hoje, né? Quem curtiu, deixa um like, um abraço, até o nosso próximo encontro.